Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então a mais uma pré-aula? Dessa vez é a pré-aula da lição número 6. Tá passando rápido, né pessoal? Lição número 6 que tem o título O Moço Perdido. O pensamento central dessa lição é: se confessar meu pecado, Deus me perdoará. O versinho para memorizar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Temos aqui as dicas das leituras auxiliares, que é do livro de Lucas, né, no capítulo 15, 11 a 24, e também tem a indicação do livro Parábolas de Jesus. Né? Vamos fazer um esforcinho para ler, porque vale a pena a leitura e vai nos auxiliar também no ensino dessa lição para os nossos pequenos. Memorizando, tá pedindo para a gente começar uma conversa com as crianças dessa forma. Às vezes eu faço alguma coisa errada e o meu coração fica sujo. Se você quiser, você pode mostrar para a criança nesse momento um coração sujo. Pode ser em EVA, pode ser de sulfite, como esse daqui, tá bom? Se você tiver, eu aconselho, no caso de você ter assim crianças bem agitadas, eu como tenho dois, como eu tenho uns assim que eu preciso sempre estar mostrando algo para eles que eles consigam manter o foco, então eu pensei, mostrar um coraçãozinho sujo e falar para eles assim. Nosso versículo de hoje fala como podemos limpar o nosso coração. Como que o nosso coração pode ficar assim, ó, limpinho. Então você vai conversar com a sua criança, fazer essa introdução, você vai pegar a Bíblia, você vai ler o versinho da mesma maneira como ele deve ser memorizado, né? E depois disso você vai mostrar para as crianças um cartaz. O cartaz, ele pode ser impresso, ele pode ser feito de próprio punho. Se você é um professor ou uma professora que tem mais habilidades, assim, que não é o meu caso, sabe? Tem outras, né, assim, gosto de EVA e tal, mas para fazer um cartaz, se você quiser usar uma cartolina, né, aí você pode escrever bem bonito o verso numa cartolina, deixar grande, mostrar para as crianças. É legal, pessoal, nessa faixa etária dos nossos alunos, fazer sempre, quando for escrever algo, escrever com letras maiúsculas ou em caixa alta, como alguns dizem, né? Que são as letras maiúsculas. Porque essas crianças, algumas já estão começando a estudar, estão começando o processozinho de alfabetização, né? Então, para elas facilita um pouco mais se você tiver as palavras escritas com letra maiúscula. É uma sugestão que a gente dá, tá bom? Então, você vai preparar um cartaz, que como eu disse, pode ser de cartolina, pode ser impresso, ou pode ser também uma imagem. Você pode procurar na internet um versinho que esteja escrito da mesma forma que nossos alunos vão memorizar, tá bom? Você pode procurar uma imagem assim, ó, fazer a impressão e mostrar para as crianças. Então, estando com o cartaz em mão, você vai conversar com elas, explicar o que significa confessar, vai mostrar uma situação para eles entenderem o que é o pecado, que é desobediência à lei de Deus. Enfim, vocês vão estudar o manual, vão fazer como está descrito aqui e depois vocês dirão para as crianças que vocês vão aprender, que nós aprenderemos esse versinho de uma outra forma. Como? Cantando. Para isso é importante que você já tenha um som preparado ou seu próprio celular, tá bom? Com a faixa número 12 do CD Pequeno Pesquisador, que é o versinho cantado. Você vai cantar algumas vezes com as crianças. Quando você terminar, você falará o pensamento central. Dirá: ainda bem que podemos ter a certeza de que se confessar meu pecado, Deus me perdoará. Repitam comigo. E aí você repetirá mais uma vez ou duas, se você quiser, com as crianças, tá bom? Terminando essa parte, vamos agora para o Conquistando a Atenção. Para o Conquistando a Atenção, você vai pedir para que as crianças se movimentem um pouquinho. Elas vão andar silenciosamente na ponta dos pés em volta da sala. E você vai dizer para elas assim:
determinado momento. Deixa eles andarem lá e depois você dá a comanda. Parem e se abracem. Então, as crianças elas vão formar grupinhos de 3, né? Você orienta, né? Você orienta que as crianças formem grupinhos de 3 e que se abracem. Talvez um ou outro se abracem, 2 também não tem problema, tá bom? Então, mas é o que aqui fala assim, ó, parem e se abracem. As crianças devem formar grupinhos de 3 e dar abraços uns nos outros. Então, você vai repetir esse processo algumas vezes com as crianças, nessa brincadeirinha, e depois você vai perguntar: vocês receberam muitos abraços? E eles dirão, com certeza, sim. E aí vocês vão perguntar: é bom ser abraçado? Geralmente, que pessoas nós gostamos de abraçar? Então você dá tempo para que as crianças respondam e aí você completa. A nossa história de hoje fala de alguém que recebeu um abraço bem gostoso. E feito isso, agora você vai apresentar a lição. Então vamos lá, apresentando a lição. Aqui já começa falando assim: abrir a Bíblia na passagem certa. E dizer, aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, Aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, temos uma história emocionante que Jesus contou. Eu achei interessante aqui nessa parte do manual falar isso, né? Abrir a Bíblia na passagem certa e dizer. Então, assim, não adianta a gente pegar a Bíblia, né, e só fazer de conta, né, que tá lendo a passagem certa. Porque os anjos estão ali com a gente, estão vendo que a gente, na verdade, a gente está burlando a criança, né? Se a gente fizer isso, é uma forma de enganar também, né? Então, se a gente vai fazer esse procedimento, né, como diz o manual, eu acho muito importante, sabe, pessoal? Eu, particularmente, eu acho que a palavra de Deus, ela dá uma presença, né? E é muito sério, né? Então, vem aí sempre vem, todas as lições, né? Vem essa dica pra gente, da gente abrir a Bíblia, na passagem certinha, né? Já deixar, ó, se a sua Bíblia tem assim a fitinha para você marcar, só você marcar, né? Preparar-se com antecedência, acha lá, marcou. Quando você for abrir para as crianças e mostrar para elas, já tá marcadinho ali na passagem certinha. E aí você começa a apresentar a lição para eles. Não sei se vocês já perceberam, se vocês fizeram a leitura, mas lá em cima, antes de começarmos, ali naquela parte onde está recursos necessários, aqui já vem mostrando pra gente algumas coisas que a gente precisa preparar com antecedência, tá? E tem a sugestão também da gente fazer uma cidade, né? Fazer a casinha, você pode marcar no chão, você pode colocar aonde o filho pródigo morava de um lado, marcar com uma cadeira, ou de repente você pode fazer uma casinha usando caixas de sapatos, né? Mesmo aí você coloca lá, você marcou, você faz um caminho no chão de TNT ou com uma fita adesiva, como você preferir, né? Lembram que na história do Bom Samaritano a gente usou esse recurso também? Então, aí a gente faz uma estradinha. Na outra ponta lá, você aqui pede para colocar várias casinhas, né? Você pode usar várias caixinhas de sapato e então fazer a cidade para onde o filho pródigo foi. E então você explica para a criança. Hoje eu não fiz, gente. Da semana passada para cá foi bem corrido mesmo, bem corrido. Teve o encontro infantil, né? Em Itu, eu já tinha começado a trabalhar também. E agora tem mais coisas, né? Mais demandas aí para atender. Mas assim, é só tomar como base, né? Lembrar um pouquinho da lição do filho pródigo, assim como que foi. Lá não tinha casas,
Mas aqui no manual sugere que a gente pode usar caixas de sapato para fazer algumas casinhas, tá? Seria muito bonitinho se a gente conseguisse encapar, fazer algumas marcações, né? Como se fosse tijolinho, ou colocar uma janelinha, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? E então vocês farão esse cenário, vão usar também, se vocês tiverem, 3 bonecos, né? Na verdade são mais, porque assim, um tem que representar o filho pródigo, o outro o irmão e o outro o pai deles. E lá na cidade para onde o filho pródigo foi, você pode ter alguns bonequinhos, como nós já falamos aqui, feitos de potinho de iogurte, feitos de rolinho de papel higiênico, né? Você pode ter alguns lá na cidade para você movimentá-los conforme a sugestão do manual aqui, conforme a história vai se desenvolvendo, e então vai chegar nesse momento, então você movimenta esses bonecos e você vai contando a história. Também, quando chegar no momento em que o filho pródigo ele começou a passar necessidade, e aí ele consegue um emprego para cuidar de porcos, então vocês podem, acabei deixando na cozinha, mas tem uma tampa de uma caixa que é de guardar sulfite. Normalmente eu peço na papelaria. Quando eu vou na papelaria, eu falo porque assim, como sugere aqui no manual, pede pra gente providenciar uma caixa de camisa, certo? Pra gente colocar alguns papéis amassados lá dentro, né, na cor marrom, se eu não me engano, para representar os porquinhos, certo? Mas aqui eu não tenho caixa de camisa, mas assim, eu sempre peço na papelaria para as minhas colegas separarem para mim a caixa mesmo, a caixa completa aquelas caixas que guardam sulfite dentro, que normalmente eles compram a caixa, né, com sulfite, com os pacotes de sulfite, e são umas caixas bem bonitinhas, porque elas vêm com a tampa separada. Então, a tampa eu vou usar para colocar os porquinhos, né? E aqui tem a sugestão de você fazer com bolinhas de papel mesmo, né? Se você quiser, você pode também, se você quiser, se você tiver tempo para isso, você pode confeccionar os porquinhos com rolinho de papel higiênico, certo? Depois eu posso até postar para vocês, né, no nosso grupo lá dos Tesouros Infantis, um link do YouTube que ensina a fazer, muito prático, muito rápido, fácil também. Ou podem fazer também com garrafinhas descartáveis, tá bom? Mas aí fica a critério de cada professor, de cada professora. Porque também existe uma intenção aqui. Quando você chegar nessa parte da história, você pretende, talvez, que a criança ela sinta um sentimento assim de repulsa. Nossa, comer as bolotas que os porcos comiam, credo, né? Assim, um sentimento. Aí você vai lá e coloca um porquinho bonitinho lá de EVA, né? Mesmo que seja de rolinho de papel higiênico. Então você tem que lembrar assim de deixar esses porquinhos também com um aspecto meio sujinho, né, para esse momento. Esse momento não é um momento assim de muita fofurice, né? Então, se você vai confeccionar os porquinhos, dá uma manchadinha lá neles assim, para fazer de conta que eles já estavam bem sujinhos de lama, né? Então você pode fazer isso também, tá? E aí depois o filho retorna para casa, tá? Você vai pegar no bonequinho, você pode colocar um pedacinho de tecido rasgadinho, representando que agora as roupas dele já não estavam mais boas, como eram, bonitas, elegantes. Agora ele estava com um traje todo esfarrapado, coitado, todo maltrapilho, sofrido, né? Sujo. E agora ele retorna para casa. E no retorno da casa, você pode fazer com que aqueles bonequinhos que você preparou, né? Um deles, né? O pai do filho pródigo, venha de encontro com o filho. E ali, nesse momento, você pode trocar a roupinha do seu boneco de EVA ou mostrar um bonequinho, né? Se você for usar bonequinho de EVA, né? Eu pensei nessa possibilidade. A gente pode pegar
um bonequinho de EVA, fazer dois, né, para representar o filho pródigo, um com a roupinha bem suja, né, um bem feinho, vamos dizer assim, e um ajeitadinho, né, para então contar a história, tá bom? Mas vou deixar assim ao critério de vocês, e vocês, cada um também, né, vai fazer como achar melhor aí na sua igreja, tá bom? E então, depois que você terminar essa linda história, essa emocionante história, você vai para a parte do revisando. Então, gente, para o revisando, vocês vão escolher uma criança, vão fazer uma pergunta que está lá na página 84, e aí, se a criança acertar, ela poderá conduzir o bonequinho que representa o filho pródigo pela estradinha de volta ao seu lar. Entenderam? Bem facinho, né? E vamos explicar que a casa do Pai representa Deus nos esperando de braços abertos, tanto a nós quanto àqueles que se arrependem dos seus pecados, como o filho perdido fez, né? E aí, depois vocês vão falar também, finalizarão essa parte falando o pensamento central. A história do filho pródigo me ensina que, se confessar meu pecado, Deus me perdoará, tá bom? É simples assim. Então, agora nós vamos pro aplicando, que tem aqui 3 sugestões. Vamos lá? Então, vamos lá. O aplicando traz pra gente 3 opções. Você lerá, você vai pensar naquela que é mais adequada para a sua sala, na opção que você mais gostou, e você vai fazer com as crianças, tá bom? A opção A, ela sugere para a gente pedir a uma criança que vem à frente, né? E aí a gente coloca nela uma camiseta suja, velhinha, esfarrapada, rasgadinha, e a gente pede para que alguém conduza essa criança para fora da sala, né? Fique ali próximo à porta, mas aguardando lá fora. E então, nós conversaremos com os nossos alunos, né? Ah, um detalhe. É importante que a gente até marque para a gente não esquecer que é bom a gente conversar com um adulto antes, um adolescente, alguém que a gente gosta, né? Que sempre tá ali com a gente, auxiliando, sabe? Às vezes tem aquela mocinha, uma adolescentezinha que pode nos ajudar, que não estará tão ocupada, talvez estudando a própria lição, né? Ou mesmo uma outra professora da Exir, melhor mesmo uma colega, né? Professora da Exir. Combinar com essa professora, com essa auxiliar, se você tiver auxiliar, para que ela pegue essa criança e mostre para ela onde ela deve ficar. Né? Ficar do lado de fora da sala, porém ali perto, certo? Então você vai explicar para a criança novamente que o pecado suja o nosso coração, que o pecado nos afasta de Deus, que ele fica triste quando pecamos. Assim como aquele pai, ele ficou triste quando seu filho foi embora, o pai do filho pródigo, né? E que Papai do Céu, ele sempre espera que voltemos para ele. Então, e falar também, claro, que ele está sempre pronto a nos perdoar. E então, num dado momento, você olha para a porta assim, com bastante expectativa, como se você estivesse aguardando alguém. Pensa no pai do filho pródigo. Você olha ali e a pessoa, a sua auxiliar, o seu auxiliar, ele vai dar um toque para que a criança entre. Então você vai de encontro àquela criança com muito carinho e você dá um abraço nela. Certo? Escutem um barulhinho aqui. Então você dá um abraço gostoso naquela criança e explica para ela que quando pedimos perdão a Deus é como se nós voltássemos para casa e Deus nos perdoa imediatamente, da mesma forma que aquele pai, certo? Na opção B, pede para a gente fazer algumas perguntas, as perguntas estão aqui no manual e também tem esse cuidado aqui, entre parênteses, para pedir para a gente usar nomes diferentes
dos nomes dos nossos aluninhos. De repente você lê esses nomes aqui, Márcia, Eduardo, Júlia, e você tem uma criança com esses nomes na sala. É interessante mesmo que a gente use outros nomes, para que ninguém ache que a gente está, para que a criança não entenda que talvez a gente esteja falando com ela mesma, né? Ela, nossa, mas eu nunca fiz isso, tal, pode suscitar vários pensamentos ali na cabeça do pequeno, que talvez a gente não queria suscitar, né? Assim, então é bom seguir a dica, né? Usa outros nomes, faz as perguntinhas para as crianças e a gente dá um tempinho também para que eles comentem, tá? Aí vamos ver, a opção B, então, são perguntinhas que nós devemos fazer e comentar com as nossas crianças, tá? Na opção C, fala assim, ó, se na classe houver ainda alguma criança que não aceitou Jesus como seu salvador, fazer um apelo para que ela confesse que é pecadora e aceite a Jesus como seu salvador. Então, é uma opção assim que a gente precisa ter bastante critério, né? A gente falar com bastante carinho com as nossas crianças. Nós tivemos na lição o banquete que ninguém queria, um momento que a gente perguntou para as crianças se elas aceitavam o convite de Jesus, né? Então, possivelmente, todas as crianças que aceitaram aquele convite, né, que aceitaram o convite de Jesus, estarão na sala. Mas talvez você tenha alguma visitinha, né? E aí se faz necessário que você converse com ela sobre esse ponto. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos recebidos na família de Deus como seus filhos. Mas quando pecamos, precisamos confessar isso a Deus na mesma hora. E aí você fala, parem agora e pensem, pedindo a Deus para mostrar-lhes algum pecado que precisem confessar a eles. E então você fará uma oração com as crianças, né? Você vai usar a camiseta suja e rasgada. Ah, tá. Vocês lembram que na opção A, perdão, gente, eu esqueci de falar, na opção A, não pede pra gente pegar uma criança, colocar uma camiseta suja e feinha nela, que ela vai lá pra fora nos aguardar o momento de ser chamada? Quando ela vem, que você recebe ela carinhosamente com um abraço, na opção A, tá? Você também troca a camiseta dela. Você coloca uma camiseta limpinha. Se você escolher a opção C, você vai usar novamente essas duas camisetas, mas para mostrar para as crianças enquanto você vai falando, certo? Então, antes que as crianças façam a oração, vocês vão mostrar para elas a camiseta aqui, como está escrito. Só um instantinho, deixa eu me achar aqui de novo. Quando pecamos, precisamos confessar isso a Deus na mesma hora. Isso, só um instantinho. Ah, tá. Tá aqui, ó. Dar tempo para que as crianças orem silenciosamente, pedindo perdão a Deus. Aí vocês mostram a camiseta suja e rasgada e dirão para eles assim: enquanto não confessamos nossos pecados, ficamos com o coração sujo, como o filho pródigo, né? Isso, como a roupa do filho pródigo, mas quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa e nos limpa o coração. E aí, se você quiser, você mostra novamente para eles aqueles corações, ou apenas as camisetas, e já está de bom tamanho também, já cumpriu o propósito aqui, tá bom? E não esquecendo sempre de, no final, falar com as crianças o pensamento central, certo? Então, agora nós vamos para o Contando aos Outros. A parte mais simples aqui da nossa lição, né? Já tem ali no manual para a gente imprimir, então. A gente vai entregar a folhinha, de preferência já recortadinha, né? E também a roupa limpa e as duas, vocês notaram que tem duas faces, né? Uma face de menino e uma face de menina também, para eles colarem depois. Eles vão
colar a roupinha aqui, né? Você dá um tempo para que eles podem pintar a roupinha, tá bom? Se eles forem pintar, eu acho melhor pintar no papel sem recortar. E recortar só depois que tiver pintadinho, tá bom? Mas aí cada um conhece, vocês conhecem as crianças de vocês, e aí vocês verão qual é a melhor forma, tá? Aí, e também se vocês têm alguém para ajudar vocês a recortarem e não tumultuar ali no final do exir, né? Mas então tem a roupinha para eles pintarem, pode deixar pintar os roxinhos, se for uma menininha, se for uma aluninha, ela pinta o roxinho da menininha, se for um aluninho, pinta o roxinho do menininho. Então, depois que pintou, vocês vão transformar esse boneco triste num boneco alegre, feliz, colando, né? Pedindo à criança para que passe o dedinho na cola, passe no corpinho da criança, do desenho, né? E depois vem então com a roupinha e cole aqui em cima. Bem facinho essa atividade, né? Então, pessoal, por hoje é só. Desculpem não ter providenciado mais recursos para mostrar para vocês, o que deu para fazer hoje, mas acredito que vai dar super certo e oremos uns pelos outros e Papai do Céu vai abençoar cada um de vocês, a nossa Exir e as nossas crianças. Fiquem com Deus e até a próxima pré-aula. A parte mais simples aqui da nossa lição, né? Já tem ali no manual pra gente imprimir, então. A gente vai entregar a folhinha, de preferência já recortadinha, né? E também a roupa limpa e as duas, vocês notaram que tem duas faces, né? Uma face de menino e uma face de menina também, para eles colarem depois. Eles vão colar a roupinha aqui, né? Você dá um tempo para que eles podem pintar a roupinha, tá bom? Se eles forem pintar, eu acho melhor pintar no papel sem recortar. E recortar só depois que tiver pintadinho, tá bom? Mas aí cada um conhece, vocês conhecem as crianças de vocês, e aí vocês verão qual é a melhor forma, tá? Aí, e também se vocês têm alguém para ajudar vocês a recortarem e não tumultuar ali no final do exir, né? Mas então tem a roupinha para eles pintarem, pode deixar pintar os roxinhos, se for uma menininha, se for uma aluninha, ela pinta o roxinho da menininha, se for um aluninho, pinta o roxinho do menininho. Então, depois que pintou, vocês vão transformar esse boneco triste num boneco alegre, feliz, colando, né? Pedindo à criança para que passe o dedinho na cola, passe no corpinho da criança, do desenho, né? E depois vem então com a roupinha e cole aqui em cima. Bem facinho essa atividade, né? Então, pessoal, por hoje é só. Desculpem não ter providenciado mais recursos para mostrar para vocês, o que deu para fazer hoje, mas acredito que vai dar super certo e oremos uns pelos outros e Papai do Céu vai abençoar cada um de vocês, a nossa Exir e as nossas crianças. Fiquem com Deus e até a próxima pré-aula.